Boa tarde a todos, bem-vindos a este evento da Protótipo. Também agradecer à Protótipo agora também o convite para estes mais séniores, eu mais sénior, os colegas não. Naturalmente, cumprimentar a nossa colega e querida amiga de longa data, que eu encontrei há não sei quantos anos, mas poucos, numa coisa que se chamava Licenciatura em Gestão de Empresas, do ISCTE, e que já fez o seu percurso, portanto, desde essa data, portanto, no mestrado, no doutoramento, já fugiu para uma concorrente e nós tivemos que ir buscar outra vez, portanto, porque normalmente os talentos têm que se roubar, e assim o fizemos. E, portanto, agora está entre nós na área da contabilidade, foi diretora do Departamento de Contabilidade, agora na Caixa Geral de Depósitos, e também ao colega que também nos temos encontrado em alguns eventos desta natureza do ISCTE e que nos tem também honrado com a sua presença a falar da visão futura da contabilidade, que é contabilidade numa perspectiva da gestão e do controle de gestão. Eu vou ser breve, tive digamos, um ultimato, no princípio a dizer assim, não podes falar mais de 15 minutos, isto é naturalmente o novo paradigma dos tempos, ou seja, os jovens já mandam nos séniores com toda a força e vigor, e nesse sentido, portanto, eu vou procurar também ser cumpridor. Vou falar um pouco sobre o futuro da normalização contabilística, muito muito brevemente. Digamos, terminei os mandatos na Caixa Geral de Depósitos há praticamente um ano, a função de vice-reitor do ISCTE também há um ano, menos de um ano, e alguém deve ter perguntado, mas aquela alma agora não vai fazer nada, portanto, e de facto fui convidado para integrar a normalização contabilística e que o fiz de muito bom grado, e a partir de que iniciei estas funções a partir de 1 de dezembro do ano passado. A Comissão de Normalização Contabilística não está ainda em pleno funcionamento porque com a entrada de um novo presidente renova-se toda a equipa da Comissão, portanto, designadamente o Conselho Geral, os comitês, o Comitê Empresarial, o Comitê Público, e neste momento estamos em fase, que há um mês, para que todas as entidades que estão lá representadas indiquem o seu representante. Já foi feito, com a exceção das ilhas, que ainda não o fizeram, e estamos a pensar que durante o mês de fevereiro estaremos em condições de começar com esta nova equipa. Provavelmente muita da nova equipa será continuação da normalização contabilística. Porquê a normalização contabilística e porquê estas temáticas relacionadas com, de facto, a contabilidade? Eu diria que a contabilidade tem a ver, e todo o processo de normalização contabilística tem uma finalidade última, que é hoje fundamental, que é a confiança. Portanto, muitos de vocês, seguramente a quase totalidade, trabalham nas matérias das finanças, da contabilidade, e a principal preocupação que nós devemos ter na vida profissional e sobretudo numa área que é crítica, porque é a área que constitui o coração da informação da empresa, e não venham com outras fontes de informação, sobretudo quando nós falamos de informação financeira, que nenhuma delas se aproxima da informação contabilística, porque a informação contabilística é baseada em, digamos, numa estrutura conceptual, é baseada em princípios, é baseada em pressupostos, é baseada em metodologias que podem ser validadas, podem ser auditadas e, portanto, podem ser verificadas, o que não acontece praticamente com outros instrumentos de informação, e por isso a contabilidade é algo que nós devemos ter presente como sendo a grande fonte de geração de confiança.
E, portanto, a confiança é, na prática, alguém que nos procura e que, pelo menos, sabe que nós, em princípio, portanto, o iremos ajudar no seu problema e na tentativa de resolução do seu problema. Isto vem trazer uma dimensão diferente do papel da contabilidade, que é, na prática, o chamado interesse público. Portanto, a contabilidade é hoje uma função de interesse público. E uma função de interesse público, portanto, significa o quê? Que, para além, propriamente, de termos que governar a vida, não é? Porque o trabalho é uma forma de governar a nossa vida, fazendo contabilidade, fazendo auditoria, praticando medicina ou engenharia ou o que for, mas é mais do que propriamente o governo da vida, é, digamos, uma forma de garantir confiança. Porquê? Porque ela é verificável, como disse há pouco, através de normas. E essas normas são, efetivamente, definidas para defender aquilo que é o interesse público. E daí, digamos, o princípio básico da normalização contabilística. Eu diria que no passado a normalização contabilística serviu, sobretudo, para procurar produzir informação que seja comparável pelos investidores que andam de país em país a fazer os seus investimentos e que precisam de olhar para as demonstrações financeiras de cada país numa mesma base. Hoje a contabilidade, em nosso entender, vai mais longe do que isso. Hoje a contabilidade defende o interesse público e é nessa perspectiva que nós vamos fazer isso. E de facto esta defesa de interesse público já vem de algum tempo atrás. E eu ponho aqui este slide para ver como é que nós paramos no tempo, durante muito tempo. Não, se nós olharmos aqui para um período áureo da nossa monarquia e do nosso desenvolvimento económico, que é, digamos, o período de Marquês de Pombal, não é? De facto, vejam as bases, não é? Isto é interessante porque há uma publicação sobre que os países, quando prosperam, quando têm um bom sistema contabilístico, definham quando têm mau sistema contabilístico. As empresas, seguramente, é a mesma coisa. Prosperam e a contabilidade ajuda-as a prosperar, definham, porque a contabilidade engana não só os gestores, como enganam também os parceiros, os stakeholders que lidam com essas entidades. E, portanto, de facto, o Marquês de Pombal, portanto, baseou a sua governação num sistema centralizado, numa melhor gestão das contas públicas. E ele próprio, que não, já havia a sua biografia, não era contabilista de raiz, mas considerava que a contabilidade era o alicerce do seu programa, foi o alicerce do seu programa. Introduziu um sistema de contabilidade de partidas dobradas, aquilo que nós temos nas empresas, que já existe na administração pública, com os POCs e com o SNCAP. Mas não é muito longe que na própria administração pública o que nós tínhamos era a chamada contabilidade de mercearia, né? Que é abre a gaveta, está cheia de dinheiro e as contas públicas estão boas, abre a gaveta, está vazia e as contas públicas estão más. Isto significa que a contabilidade pública, até há muito pouco tempo, ainda foi uma contabilidade caixa e, sobretudo, uma contabilidade baseada na receita e na despesa, mas que depois, em termos de análise de déficit, etc., fala da receita recebida e da despesa paga, quer dizer, na prática, caixa. E já Marquês de Pombal, há 200 anos ou 300 anos, esta parte, não acreditava na contabilidade de caixa, acreditava numa contabilidade séria, que é uma contabilidade de partidas dobradas. E, sobretudo, acreditava numa outra coisa que é importante, que é o reporte. É o reporte. A contabilidade existe não porque tem que existir contabilidade, mas sobretudo existe porque tem que produzir informação. E essa informação tem que ser usada por múltiplos utilizadores e não só, portanto, por utilizadores externos, ou seja, muitas vezes nós entendemos que a contabilidade é uma maneira de pagar impostos ao Estado. A pior coisa que, efetivamente, qualquer contabilista pode, efetivamente, pensar que a contabilidade existe para pagar impostos ao Estado, porque, nessa altura, quem lhe paga a avança diz que mal emprega o meu dinheiro, não é?
porque pago para ainda me extorquir dinheiro para entregar nos cofres públicos. A contabilidade não existe para isso. A contabilidade existe para preparar informação que seja lida, utilizada por múltiplas pessoas. Aqui, neste caso, o Marquês de Pombal exigiu a chamada responsabilização financeira e competências e conhecimentos de quem produzia essa informação, inclusivamente obrigando o próprio escrivão a apresentar-se uma vez por semana. Uma vez por semana. Nós aqui aprovamos as contas públicas uma vez por ano, não é? Uma vez por semana ao rei com as contas do Estado. Nós passamos, como vos disse, aqui um período perfeitamente obscuro nesta matéria. Desde o tempo do Marquês de Pombal até, propriamente, peço desculpa, quero ao contrário, ao Sr. Orador. Não dá? Está para trás. Já está para trás. Já está. Já. Isto, a tecnologia é assim. Vejam, até 1980, e eu digo isto à vontade porque comecei a dar aulas em 1978, não é? Muitos de vocês ainda não tinham nascido, e na altura, não, o primeiro balanço que eu vi era um balanço fantástico. Digo sempre isto, que tinha no ativo uma coisa que se chamava roubos, não é? Portanto, era uma empresa que vendia copos em vidro e alguém resolveu ir à empresa e levar os vidros, os copos, sem os pagar, de noite, naturalmente, não é? E o contabilista não fez mais nada, transformou inventários agora em roubos, que é um ativo fantástico, como sabem. Portanto, ou seja, isto porque em 1976, 77, ou em 1978, quando nós começámos a dar aulas no ISCTE sobre estas matérias, nós imaginávamos os nossos balanços, imaginávamos as nossas contas. Só em 1979, como sabem, é que apareceu o primeiro plano de contas para a contabilidade e desde aí começou naturalmente a evolução, finalmente, conceitual da contabilidade. E é nessa perspectiva que nós falamos hoje em contabilidade e, sobretudo, a sua evolução. E foi de tal ponto que desde 1973, com a criação do chamado IASC, não é? O International Accounting Committee, Standards Committee, se caminhou hoje para o IASB, a Fundação IASB, que é, na prática, já um conjunto de organismos que versa sobre vários temas de contabilidade, onde a coqueluche dos últimos tempos vai ser a colega Maria João que vai falar convosco, que é a coqueluche, naturalmente, da contabilidade no sentido pleno do termo. Porque um copo mais outro copo não deixam de ser dois copos. Mas nós na contabilidade não relatamos isso. Não relatamos que são 2 copos, relatamos que são 3 euros. Portanto, ou seja, na prática, a informação física e a informação financeira cada vez mais vai ser uma exigência dos nossos sistemas contabilísticos. Ou seja, vamos ter que deixar um pouco para trás a contabilidade meramente como produtora de informação financeira, mas deixo isso para a colega Maria João, que o fará seguramente muito melhor do que eu. A normalização contabilística do futuro vai acompanhar, portanto, e em termos nacionais, vai acompanhar as prioridades internacionais. É quanto tempo tenho? Pronto. Isto é tal coisa. Uma pessoa tem que subjugar a isto, senão, à partida, não tem sucesso. Ora, vai acompanhar as prioridades, sobretudo que vêm da normalização internacional e a quem nós, como um país que integramos o IASB, não é? Quer pela ordem dos contabilistas certificados, quer pela ordem dos revisores oficiais de contas, quer pelo próprio normativo nacional em termos de definição de matérias nestas áreas, de facto nós vamos acompanhar, ao fim e ao cabo, aquilo que são as prioridades a nível internacional. E as prioridades na prática, continuar, digamos, a melhoria das IFRS, ou seja, das normas IFRS, não é? Na prática, isso é um tema que, como sabem, mexe, é frequente a atualização, de facto, das normas de contabilidade a nível mundial. Estava na caixa uma das normas que nos deu uma grande dor de cabeça, que é a IFRS 9, não é? Sobre imparidades, não querem saber, portanto, experimentem um dia passar pela banca como
a professora Maria João está, e vocês vão ver o que é uma dor de cabeça em termos de implementação de uma norma contabilística. Foram N reuniões, N horas de trabalho, N discussões, porque, de facto, é uma norma extraordinariamente difícil de implementar, sobretudo porque nos obriga a pensar mais no futuro do que no passado. Ou seja, porque, na realidade, as imparidades têm muito mais a ver com aquilo que as empresas vai acontecer daqui a algum tempo, porque agora até podem estar bem, daqui a 15 dias, daqui a um mês, daqui a um ano podem estar completamente fechadas e, portanto, esta informação prospectiva, tentando saber o que é que vai acontecer, e isso significa conhecer fatores que nos podem dizer que aquela empresa está em cima de rocha dura ou está em cima de areias movediças, são fatores extraordinariamente difíceis, mas cada vez mais a contabilidade chamada prospectiva nos obriga hoje também a analisar para que nós possamos reportar informação, mais uma vez, no primeiro slide, que seja de confiança. E significa então, esse é de facto a melhoria que cada vez mais vamos esperando das normas internacionais e que nós temos que transcrever. Depois, naturalmente, fazendo aquilo que já hoje a Comissão de Normalização Contabilística faz, vamos procurar ser mais eficazes, mais objetivos, mais incisivos em muitas questões que muitas vezes são colocadas, que depois nós encontramos às vezes respostas que temos dúvidas também próprios em interpretar, e isso vamos ter que ser muito objetivos. E, portanto, depois os desenvolvimentos. Eu ia rapidamente para os desenvolvimentos, porque aqui há dois temas, não é? Há dois temas que não podemos efetivamente esquecer na nossa vida profissional. Vejam que os desenvolvimentos, um deles, não é? Na prática, os improvements, ou seja, as melhorias na contabilidade for climate, para o clima, questões ambientais. Portanto, vejam, nas nossas demonstrações financeiras, ou seja, cá está o começar a surgir uma informação não financeira integradas nas nossas demonstrações financeiras. Como sabem, existe já uma diretiva e em Portugal também um diploma que aprova o relato não financeiro, aplicável sobretudo no setor financeiro e nas grandes empresas. Mas preparem-se, porque esta coisa é só chegar à porta. Portanto, passa pela porta grande, depois vai passar pela porta do meio e vai cair rapidamente na porta mais pequena. Ou seja, temos que nos preparar de que a informação não financeira vai começar a ser um tema fundamental nos nossos modelos contabilísticos. Porquê? Porque é tal coisa que eu disse há pouco. A informação de 2 copos e 3 euros é muito mais interessante do que a informação de 3 euros. Por 3 euros pode ser um copo partido ou podem ser 10 copos. E, portanto, temos que efetivamente começar a pensar que contabilidade é uma visão integrada de informação financeira e não financeira. Primeiro ponto. Segundo ponto para o qual também vos alerto e para estarem atentos. É o problema que está na última linha, que é o problema da digitalização e da informação digital e das tecnologias. Hoje não é possível ter uma contabilidade sem um bom sistema tecnológico. Porquê? Porque a contabilidade tem a ver com uma coisa tão simples quanto esta. Traduz em números aquilo que as empresas fazem. E, portanto, os sistemas de informação o que devem fazer é conseguir transformar em números organizados, estruturados, de acordo com princípios, com metodologias, aquilo que a empresa faz. Assim como traduz em números aquilo que à partida a empresa se pretende fazer. Há pouco o Rui falava muito sobre a confiança dos investidores e dizer assim, não podemos dizer, se nós temos um plano de tesouraria, podemos dizer ao Rui, olha, daqui a 3 meses ponha-se à tabela que esta empresa não vai ter dinheiro para comprar, digamos, o iogurte. Não. Ou podemos dizer, esteja descansado. Ora, o que não podemos dizer, olha, estamos aqui como o Egas Muniz, com as calças na mão, não temos dinheiro nem para comprar, digamos aqui, a chave que entretanto caiu e que nós precisamos mudar a chave da fechadura. Ora, esse modelo de informação, esqueçam. Vai desaparecer e quem não se adaptar a uma informação prospectiva, uma informação que nos permita, ao fim e ao cabo, ter uma noção daquilo que vai ser a nossa empresa dentro de algum tempo, também não precisamos daqui a 3 anos porque o mundo varia muito, mas pelo menos nós temos projeções que nos garantam que
a confiança que nós damos aos outros está devidamente sustentada. E isso quer dizer uso forte de tecnologias nos nossos sistemas de informação e nos nossos sistemas contabilísticos. E, para não vos massacrar mais, a nível global, já falamos nisso, portanto, a nível nacional, eu diria agora, com a minha breve passagem, e não é informação validada, será validada quando reuni pela primeira vez com o Conselho Geral da nova Comissão de Normação Contabilística, mas eu diria que há aqui, sobretudo, 4 pontos que vos vão naturalmente surgir com naturalidade, pelo menos durante o mandato que agora vamos começar. Primeiro, é evidente, a manutenção do esforço na interpretação e clarificação das normas vigentes e melhoria das divulgações. Temos que melhorar as divulgações. Ou seja, aquela coisa aborrecida que é o anexo, pois é aborrecida, mas ainda tem que ser melhorada. Portanto, há informação que escapa e que, à partida, portanto, é fundamental para quem lê essa informação e, sobretudo, para quem tem compromissos e quer de um lado, quer do outro, perante a informação que é divulgada pelas empresas. Isso, seguramente, vai ser um ponto-chave. O outro ponto é o SNC. Já está velhote, não, já tem 5 anos. Portanto, e o mundo de hoje, com 5 anos ou 6 anos, não é? Já é muita coisa, não é? Já passou para a primária, portanto ele não pode passar muito digamos, da pré-primária. E, portanto, em princípio, é um projeto, posso-vos dizer que já se lançaram um pouco as bases de algum tempo na Comissão de Normação Contabilística atual, por razões de alguma infelicidade, como sabem, que os nossos colegas presidentes da Comissão de Normação Contabilística anterior faleceram num prazo que é, de facto, todos nós muito pesaroso, ainda jovens, ainda por cima, e, de facto, estão lançadas as bases para uma revisão da estrutura do SNC. E a revisão da estrutura do SNC não tem a ver apenas com a adaptação aos normativos internacionais, não tem a ver apenas com uma visão do contabilista ou do auditor, mas tem a ver, sobretudo, com uma visão de quem usa a informação. Ou seja, na prática, o SNC deve, há pouco falou sobre isso, deve motivar os empresários, os utilizadores, os gestores a usarem a informação. Porque quanto mais usar a informação, mais seguramente são as suas decisões. Isso é ponto assente e, em nosso entender, será um dos grandes projetos que esta nova Comissão de Normação Contabilística irá também ter. A estrutura do SNC também vai ser revista. E depois vocês dizem assim, mas há muitas empresas, há muitas entidades do setor público que nem implementaram, não? Ainda não a implementaram hoje, ainda continuam com o POC ligado ou através de um sistema de contas, etc., ao SNC. Mas já há um conjunto de fragilidades que foram, portanto, naturalmente identificadas. Há um certo martírio das pessoas que trabalham na área pública, na contabilidade pública e no SNCAP, que também estão identificados. Há também já um projeto vindo também da anterior legislatura do CNC em rever o SNCAP. Esse precisa porque, se vocês olharem para o plano de contas do SNCAP que foi imposto, é uma coisa surreal. Não é seguramente desta década e deste momento em que vivemos. E por fim, um tema que tem sido algo difícil, para chamar um nome simpático, difícil no seio da Comissão de Normação Contabilística e no seio do Governo e no seio da divulgação da informação financeira, que é, na prática, as taxonomias. Há um diploma que está escrito, mas não foi publicado. Aliás, posso-vos dizer que uma das primeiras conversas tidas com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na altura, não é? Porque tudo isto também se atrasou, porque o Governo está também em forte revolução, portanto, em remodelação, tal como o SNC também e o SNCAP, e, portanto, o anterior Secretário de Estado disse-me, tenho aqui uma portaria para as taxonomias, mas eu não tenho coragem de a publicar. E digo assim, muito bem, então vai deixar, digamos, a batata quente para a Comissão de Normação Contabilística. Como é que acertou? Não? Acertamos. Portanto, vamos ter, de facto, um projeto relacionado com a definição das taxonomias. É uma área crítica, com posições bastante antagónicas. Vamos ver o que nós conseguimos fazer
mas preparem-se muito em breve, possivelmente 23, no máximo 24, estará na vossa frente como responder, como se prepararem para esta nova realidade e para este novo desafio. Pronto, e são, de uma forma muito sintética, a passar as grandes linhas que esperamos que a Comissão de Normação Contabilística vá agora deitar mão, arregaçar as mangas e conseguir fazer algo em prol de uma melhor contabilidade, em prol de uma melhor profissão de contabilista e em prol de um melhor conjunto de empresários melhor informados e com melhor informação contabilística. Muito obrigado pela vossa paciência e até já.